Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia. E dormia em seu regaço e tinha como filha. E, vindo um viajante visitar o homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para servir ao viajante que viera a ele, e tomou o cordeiro do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de meu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus seios. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de teus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará jamais da tua casa. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. 11. Assim diz o Senhor: e eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e darei a teu próximo, o qual deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. 14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. 15. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus
pela criança. E jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. 18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta. Porque diziam: e eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não davam ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta, porque mais lhe afligiria? 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Feche os seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez nesta casa de oração. Eu te peço, Espírito de Deus, trabalha, Senhor, aqui na vida de todos os presentes. Te peço também, Deus, trabalha, Senhor, na vida de todos que me assistem por meio do Facebook e também por meio do YouTube. Pai, no nome de Jesus, age com poder e grande glória, meu Pai. Meu Deus, usa-me com poder e autoridade. Meu Deus, unge os meus lábios. Fala, meu Deus, com o teu povo, Senhor. Fala com a tua igreja, no nome de Jesus. E toda a igreja digam glória a Deus. Poder se sentar. O tema desta ministração é: você decide avançar ou parar. Você decide avançar ou parar. Sabemos que existem as leis do trânsito, onde o motorista vai e quando o farol fica na cor vermelho, ele é obrigado a parar. Se ele não para e se ele avança o farol vermelho, ele vai ser notificado, ou seja, ele vai receber uma infração. Ele vai ser punido por ter desobedecido ali o farol vermelho. Trazendo essa breve ilustração para você entender melhor, todas as vezes que nós avançamos onde nós era para estar parado ou deveria parar, nós seremos punidos. Lemos esses versículos, entendemos que Davi, ele foi punido, ele perdeu o seu filho, ou seja, ele cometeu um pecado, ele avançou, cometeu uma infração diante de Deus, e ali buscou a Deus em oração e em jejum, se arrependeu. O profeta Natan chega para ele e diz: olha, você foi perdoado, você não irá morrer, mas porém o seu filho vai morrer, ou seja, você vai sofrer as consequências dos seus atos. E essa breve ilustração com esse tema da ministração, onde aqui eu coloquei: você decide avançar ou parar. Deus nos dá esse direito de nós decidirmos avançar ou parar. Mas porém, aqui está na palavra de Deus, onde lemos essa história entre o profeta Natan e Davi. Natan cria essa história diante de Davi,
dizendo: olha, havia dois homens, um era rico, esse rico tinha muitas vacas, muitas ovelhas, porém tinha um pobre que tinha uma única cordeirinha, que criava ali como uma filha, criava no seu regaço, ou seja, criava no seu lar, comia ali da sua comida, bebia no seu copo, ou seja, tinha esses dois homens. O profeta Natan, para chegar a Davi e dar a notícia que Deus ali havia se irado contra Davi, porque ele havia ali adulterado, havia cometido um crime contra ali o Urias. E ele chega com essa história para dar a notícia. Havia esses dois homens, um rico e um pobre. E o rico recebe um viajante, ou seja, recebe um visitante na sua casa, e dele pegar ali das suas ovelhas, que ele tinha muitíssimas, ou das suas vacas, pegou a única que o pobrezinho tinha, que criava como se fosse ali um animal de estimação, um membro da sua família. E a Bíblia diz que Davi se indignou a um ponto que disse para Natan: esse homem é digno de morte. Como pode ele tomar tal atitude? Várias ovelhas ele tem, várias vacas, e vai pegar a única do pobrecinho para matar, para servir o seu visitante, o viajante? Como pode? Esse homem é digno de morte. Você imagina quando Natan diz: esse homem é você, né? Perdeu o chão, sim ou não? Sim. Esse homem é você. Ele disse: pronto, me perdi. Aí ele disse para Natan: eu pequei. Ou seja, ele assumiu a culpa dos seus erros e disse: eu pequei. Natan disse: olha, você cometeu blasfêmias contra os inimigos de Deus. E ele disse: eu pequei. E ele, de repente, ele corre, se prostra diante de Deus, jejuma, se arrepende, busca a Deus para que essa criança não seja morta. Mas nós entendemos aqui no desfecho desses versículos que lemos, que ele foi perdoado, mas, porém, ele sofreu as consequências de perder o seu filho. Fala para o seu irmão: todo pecado tem as suas consequências. Quando o ser humano comete um pecado, algo na vida dele começa a morrer. Diga: morrer. Quando o ser humano comete pecado, ele vai ter algumas perdas. Diga: perdas. Muitas perdas acontecem quando o ser humano comete pecado ou pecados. Precisamos estar atentos com nossos olhos espirituais abertos, vigilantes, para que nós não venhamos a cometer pecados, porque sabemos que as consequências não serão anuladas. Davi se prostra, ele jejuma, ele vai diante de Deus, se arrepende, e Natan diz: você foi perdoado, mas a criança vai morrer. Ou seja, a pessoa é perdoada, a pessoa que se arrepende é perdoada, mas as consequências virão. E tem consequências que é pela vida toda. Lemos que aqui Natan, usado por Deus, o profeta Natan, disse: o mal vai se instalar na tua casa, vai se instalar na tua família, por causa de um pecado, por causa de um ato onde Davi era para ter parado, não era para ter avançado, mas ele continuou ali no pecado, e por meio do pecado, por meio da desobediência, chegou o mal na sua
casa, chegou o mal na sua família, chegou a morte ali naquela pessoa. Criancinha, não tem nada a ver. Não tinha nada a ver. Sim ou não? Sim. Mas as consequências chegou. O ser humano, ele gosta até de citar essa frase: no final vai dar tudo certo. Não é verdade? Quem já ouviu essa frase? No final vai dar tudo certo. Vamos prosseguir. No final vai dar tudo certo. Mas nem sempre no final dá tudo certo. Nem sempre no final dá tudo certo. Nem sempre no final dá tudo certo. Trazendo os noticiários de antes de ontem. Aquela cantora com os tripulantes ali do avião pegou o voo. Na cabeça dela, ela ia fazer o show, ia retornar para casa e ia dar tudo certo. Ia dar tudo certo. Na cabeça dela e de todos. Ia dar tudo certo. Porém, deu tudo errado. Ou seja, nós precisamos estar preparados, ciente que nem tudo que nós pensamos que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo quando nós colocamos diante de Deus a nossa vida, porque ou nós neste mundo, ou nós no outro mundo, se nós estivermos com a nossa vida alinhada com Deus, está dando tudo certo. Se nós estivermos com a nossa vida alinhada com Deus, vivos aqui deste mundo, ou partindo deste mundo para a eternidade, vai dar tudo certo. Você que me assiste por meio aí da internet, saiba que todo pecado tem suas consequências. Você que está me ouvindo, você tem a opção de parar e não continuar, e não avançar, porque se você parar, você vai se livrar das consequências do pecado. Versículo 19, relendo. Aliás, versículo 16, depois eu vou para o 19. E buscou Davi a Deus pela criança. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Diga para o seu irmão: lugar de pecador é na igreja. Lugar de pecador é na igreja. Lugar de pecador é buscando a presença de Deus, se arrependendo dos seus pecados. Glória a Deus. Talvez você que me assiste até imaginou dessa forma: como assim lugar de pecador é na igreja? Sim, é na igreja. Porque você pecou, então não se distancie de Deus. Venha para a igreja, jejue, se prostre como assim Davi fez. Ou seja, Davi, ele não foi condenado pelos seus atos, ao contrário, por meio do seu arrependimento, ele foi perdoado. Ele foi perdoado. E Deus, nesta noite, ele fala para todos nós aqui presentes, que temos essa natureza pecaminosa em nós. Precisamos, todos nós, sem exceção, precisamos estar com nossos olhos abertos, estar com nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. Porque muitas coisas que nós passamos nesta vida, e quando eu falo muitas coisas, algumas perdas, alguns sofrimentos, são resultados das nossas desobediências. Não quero generalizar que tudo que acontece, mas a maioria das coisas que acontecem em nossas vidas
são frutos, são consequências dos nossos pecados. É como aqui a palavra de Deus, que ela deixa clara tudo. Deus não esconde nada. Aqui ele revela o pecado de Davi, para que nós veamos aqui no século 21, nós vivemos no século 21, viemos agora aprender aqui com o erro, com o pecado de Davi. Cobiçou, pecou, adulterou, cometeu um crime, porém a Bíblia diz que a espada não iria sair, o mal não iria sair da família de Davi. E você que conhece a história da família de Davi, ele teve alguns filhos que passou por algumas vergonhas, algumas decepções, por causa ali do pecado do pai. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então precisamos estar atentos, vigilantes, para não cairmos na tentação. A Bíblia diz o quê? Enfrente o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,4 diz que é preciso ser inimigo do mundo, pecado, para me constituir agora amigo de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 8, que quem está na carne não pode agradar a Deus. Precisamos andar em espírito, andar alinhado com Deus, conectado com Deus, pensando nos céus, para que nós não venhamos a sofrer consequências dos nossos erros, avançando os faróis e desobedecendo o que a Bíblia diz para nós obedecermos. Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ler do versículo 31 ao 46. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 31 ao 46. A palavra de Deus diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Preste atenção, igreja, porque é muito sério o Evangelho e também a nossa salvação. Preste atenção a partir do versículo 35 agora. A palavra de Deus diz: Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. 37. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e vestimos? 39. E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhe disse: Em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste-me. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me acolhestes. Estando nu, não me vestistes. Enfermo e na prisão, não me visitastes. 44. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? 45. Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando um destes pequeninos ou não fizeste a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Meus irmãos, eu li esses versículos para também citar para vocês Tiago, capítulo 4, versículo 17, que a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem não faz, comete? Fala para o seu irmão, é muito sério. É muito sério, meu irmão. Quando eu posso, quando você pode, quando nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós cometemos pecado. E quando nós cometemos pecado, nós vamos ter as nossas consequências. Vamos sofrer as nossas consequências. Então é muito sério. Nós não podemos brincar de ser crente e vir à igreja ou estar, vamos dizer, com uma carteirinha, com uma credencial na mão, com um título, com um cargo e achar que eu já estou nos céus. Ou, como alguns têm essa teoria, essa tese, no último instante, Deus vai me dar a oportunidade de arrepender? No último instante, vamos parafrasear, no final vai dar tudo certo. Vou continuar com a minha vida errante, fazendo tudo errado, porque no final vai dar tudo certo. Fala para o seu irmão, não vai. Não vai. As coisas só vão dar certo para mim, para você e para todos nós, se nós estivermos em obediência com o nosso Deus, alinhado com o nosso Deus. Veja que Deus, Ele é muito exigente. Ele diz para mim, para você, para todos nós: se eu posso fazer o bem e eu não faço, eu cometo o quê? Pecado. Abra, por favor, aí, Tiago 4, 17. É muito sério o Evangelho, é muito sério mesmo. Nós precisamos ter temor, nós precisamos estar a todo tempo temendo a Deus, porque senão nós poderemos ouvir a frase: apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz o quê? Comete pecado. Comete pecado. Está assim na sua Bíblia? Sim. Dessa forma. Ou seja, é muito sério. Nós precisamos estar atentos. Queremos ir para os céus, queremos ter a vida eterna com Cristo, de paz, de alegria, de gozo. Mas nós temos um preço aqui a ser pago. Preço esse é o quê? Renunciar o nosso ego, nós mesmos, e servir a Deus fielmente em obediência. Glória a Deus. Só os obedientes, os fiéis, vão ser escolhidos para morar nos céus. É muito sério quando nós ouvimos e lemos este versículo: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E se eu cometo um pecado por uma negligência, onde eu posso fazer, servir, e eu não faço, eu vou sofrer as consequências dessa desobediência. Não existe para Deus pecadinho e pecadão. Tudo para Deus é pecado. As consequências que são diferentes. Mas para Deus, qualquer pecado é pecado. Por isso nós precisamos policiarmos. Nossa mente precisa ser pura, ser limpa. O olhar, o falar, o prosseguir, precisamos fazer o quê?
ficar atento na vigilância. Qualquer pensamento que você descobre, detecta que esse pensamento não é santo, não é puro, você vai fazer o quê? Excluir. Não, esse pensamento é impuro. Eu não posso alimentar. Eu tenho que excluir. Eu rejeito em nome de Jesus, porque a minha mente precisa ser uma mente santa, uma mente pura. Então nós precisamos estar nessa vigilância, porque senão nós iremos nos contaminar com o pecado, e se pecamos, estamos distantes de Deus, porque estamos na carne. Diga, na carne. Na carne. Na carne. E a Bíblia diz que quem está na carne não pode agradar a Deus. Todo pensamento impuro vem da carne. E quem está na carne está distante de Deus. Romanos capítulo 8. Vamos ler o versículo 8, onde eu já citei, para não ficar só na minha citação. Vamos ler do 5 ao 8. Romanos capítulo 8, do 5 ao 8, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Diga, morte. Lembra que a morte chegou lá na família de Davi por meio do pecado. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O 8 agora. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como o ser humano estar com a mente poluída, contaminada, o coração também contaminado, e agradar a Deus. Porque a pessoa está agradando a carne. E a Bíblia diz que nós não podemos agradar a dois senhores. Ou eu agrado a Deus, eu agrado o diabo, que é o nosso inimigo. Quando o ser humano faz a vontade da carne, está agradando a quem? Ao diabo. Por isso que aqui está claro o versículo. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Vamos ler Zacarias capítulo 1. Zacarias capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. 4. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem escutaram, diz o Senhor. 5. Vossos pais, onde estão? E os profetas viverão estes para sempre?
Sexto, contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos pensou em nos tratar segundo nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Versículo 6. Me deter um pouquinho e já concluindo a ministração. Vejamos aqui nesses versículos que os profetas anunciaram, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se convertei-vos dos seus maus caminhos. No versículo 6 entendemos que aqui Deus, Ele pensou, do jeito que Ele pensou, Ele tratou o povo conforme os seus maus caminhos e conforme as suas más obras. Versículo 6, relendo: contudo as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? E eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos pensou em nos tratar, segundo nossos caminhos e segundo as nossas más obras, assim Ele nos tratou. Aí você vai ler o versículo 4, ele diz assim: ó, e não sejais como vossos pais, os quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras. E não ouviram, nem escutaram, diz o Senhor. Ou seja, Deus continua falando conosco. Amém, igreja? Amém. Para que nós venhamos a consertar as nossas veredas, os nossos caminhos, porque da mesma forma que Deus pensou em tratar os antepassados, Ele tratou, e assim da mesma forma Ele vai tratar com todos nós no século 21. Conforme as minhas atitudes, conforme os meus pensamentos, Ele vai me tratar, Ele vai me tratar, Ele vai nos tratar. Ele tratou com Davi e vai também tratar com todos nós. Quem está entendendo? Fala para o seu irmão: decida a parar. Decida obedecer. Como eu ilustrei sobre o farol, precisamos, mesmo que você esteja apressado, você não pode entrar no farol vermelho, porque se você entra, você vai ser punido pela notificação ou até mesmo por uma colisão. Pode ser que o seu carro vai colidir com outro, porque houve uma desobediência. Então, trazendo para o mundo espiritual, não é diferente. Por isso que eu sempre estou falando, meus irmãos, minhas irmãs, cuidado com a mente. A mente é o campo fértil que Satanás sempre vai tentar lançar os dados inflamados dele. Precisamos excluir, precisamos não alimentar, não aceitar, porque tudo começa pela mente. Começa pela mente. Precisamos excluir de imediato. Se você não exclui o pensamento, esse pensamento ele vai chegar aqui no coração, e do coração vai sair para a atitude. Se Davi tivesse excluído o pensamento quando os olhos foi ali na mulher de Urias, ele não tinha sido punido, ele não tinha sofrido as consequências, mas ele alimentou na mente, chegou no coração o desejo, e ele foi para a atitude. Se ele tivesse parado e não avançado, ele não havia sofrido as consequências da desobediência. Quem está entendendo? Glória a Deus. Coloque de pé em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: pecado tem consequência. Pecado tem consequência. A Bíblia fala no livro de Atos, dois personagens muito conhecidos da igreja, Ananias e Safira, tiveram grandes consequências.
literalmente perderam as suas vidas e também a salvação. Davi se arrependeu, Deus teve misericórdia, poupou a sua vida, porém, com Ananias e Safiras, foi ali um fato. Perderam as suas vidas e a salvação. Mas nesta noite, Deus ele está mais uma vez nos alertando, nos instruindo, nos ensinando sobre o pecado e sobre a obediência. Ou seja, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então não vamos sacrificar, porque sacrificar é o quê? É o sofrer as consequências das minhas obediências. Feche os seus olhos. Pai, queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais esta palavra, o qual o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Te agradecemos, Pai, por essas instruções. Eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Meu Deus, guarde essas palavras, Senhor, nos corações dos ouvintes da internet. Guarde, Senhor, essas palavras também nos corações aqui da igreja presente. Pai, eu te peço, Espírito de Deus, santifica, Senhor, a tua igreja, santifica o teu povo na face da terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos enche, meu Deus, com o teu temor, porque nós queremos, meu Deus, no momento que o Senhor, meu Deus, nos chamar, meu Pai, para a eternidade, nós queremos estar preparados, meu Deus. Queremos estar prontos para termos uma vida eterna com o Senhor. Ó Pai querido, nos ajuda, Senhor. Nos fortalece. Fortalece o teu povo. No nome de Jesus. Toda a igreja diga glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Deus abençoe.